Açores e a minha mãe é de Cantagal. Nasci em Cantagal, criado em Caixão Grande, o Bolongo. Fiz naturalmente, como todas as crianças fazem, portanto, na infância, né? Portanto, estudando, brincando, criando amigos, e porque somos todos esse filho do pecado, cometendo falhas, isso é normal entre as pessoas. A sua infância foi uma infância tranquila? Foi, porque dentro do possível, né? Porque, como sabe, São Tomé e Príncipe, no passado, perante o regime colonial, as coisas não estavam também a 100%, continuam a não estar a 100%, mas pronto, vivi com humildade com os meus pais, até que partiram, aqui estou. E eu gostaria, em primeiro lugar, também cumprimentar os telespectadores e agradecer o Sr. Turim Pinho, a TVS, por dar essa voz ao CODO, e felicitar também ao João Turim Pinho por ter convidado o Neves e Silva, como presidente do CODO, e não só, como cidadão nacional, para dar pelo menos essa entrevista, porque já há muito tempo se fazia sentir que ficamos ao lado. Estava relegado a silêncio? Que ficamos, digamos, coartados deste direito que é constitucional. Não, ninguém culpou isso, não houve nenhum corte de direito constitucional. Não, aliás, eu tive a oportunidade de vê-lo por diversas vezes, enfim, a dar voz em determinadas ocasiões. Certamente, enfim, houve situações que levaram talvez o próprio Neves e Silva. Mas não vamos entrar para já por este caminho. Eu gostaria de perguntá-lo, na sua infância, certamente há pessoas que na infância têm algumas recordações, têm alguma infância, têm alguma história que tivesse sido marcante durante essa fase ou não? Não, penso que não. Penso que a única infância que todos nós tivemos em São Tomé é reconhecer que São Tomé e Príncipe éramos todos irmãos agora. E dizer agora porquê? Porque de facto na altura havia essa coabitação, essa amizade, esse respeito entre as pessoas. Quem é seu pai? Meu pai é o seu fulano. Que você mostra um tutupinho, que você é família aqui, família Pires Santo. Havia essa relação. Hoje há uma autoestrada. Ainda assim, todos nós que tivemos uma infância, tivemos momentos marcantes de alguma traquinice, alguma recordação. Sim, já sabe, essa coisa independentemente de ontem e hoje. De ir à manga, já que essa foi toda a gente. Há sempre uma história bonita que muitas vezes temos. Depois é o nosso junto em que havia, o nosso Sporting e não sei o que, naquela altura, como sabe, né? Quando deixou Santo Tomé, foi na busca de melhores condições de vida ou porque foi uma pessoa que na altura tinha na alma, digamos assim, um espírito aventureiro? Não, eu sou descendente de uma família que se recordar, muita gente partia para Angola, Portugal naquela altura, porque em São Tomé até alguns viajavam para Guiné-Bissau, em Moçambique, à procura de algum trabalho onde se ganharia melhor. Portanto, eu optei por Angola, fui para Angola. Foi para Angola na altura. Portanto, foi o primeiro país para onde se dirigiu. Sim, sim. E Angola, o que é que fez em Angola? Bancário. Trabalhei no Banco Interunido, que depois, quando se deu a independência, na altura, se juntou ao antigo Banco Comercial de Angola, que é Banco Popular, hoje é Banco de Poupança e Crédito de Angola. E sentiu-se na altura mal integrado em Angola? Não, esteve bem. Então o que é que o levou a deixar? Portanto, não deixei Angola, portanto regressei à Terra Natal, como é óbvio, partimos e regressamos. Regressou a Santo Tomé? Regressei. E quando regressou... Aqui as coisas da história do Volvo, não vou contar isto. Porque isto quando veio a história do Volvo, esteve quando regressei de Angola e vim, comprei aqui uma casa, naturalmente, fiz-me, tivesse uma pequena economia, comprei um carro e esse carro foi o que toda a gente sabe, né? Para além de Silva de Cora, também eu conheço como Silva do Volvo. Silva Volvo. É isso. Mas comprou o carro aqui ou trouxe o carro? Trouxe o carro, fui à Escócia e à Suécia e comprei o carro. E trouxe o carro. E trouxe a Santo Tomé. O tal famoso Volvo. O famoso Volvo. E foi a partir daí que passou a ser Silva Volvo. Silva Volvo. Também Silva Volvo, para além do Silva de Cora. Mas o Silva tinha consciência que, tendo em conta o próprio contexto, que na altura não se via, de facto, em Santo Tomé e Príncipe, carros, digamos, que hoje se vê de topo de gama, não é? E, naturalmente, que um Volvo, na altura, evidentemente, criava algum espanto
As pessoas, né, mesmo jovens, mesmo crianças, tinham sempre essa curiosidade de ver um carro que, naquela altura, de facto, não era muito vulgar. Não, eu, como um filho da terra, quando regressei, não tinha no meu horizonte que ia ter problema por causa de um carro. O que é um carro? Compra-se um carro, bate-se numa parede, partiu, estragou e a vida continua. Agora, eu não sei porque é que havia aquela confusão toda. Mas sabe também que naquele tempo, se nós formos recuar, era próprio do contexto, muitas das vezes havia muitas situações, muitas vezes um bem vestir já era algo de suspeito, muitas vezes, não é? Olha, eu vou deixar essa questão porque o passado pode picar um pouco. Ok, Eu deixo... sei que portanto, nesta aventura veio a Santo Tomé, esteve cá, trabalhou quando regressou de Angola? Não, eu fiquei cá e depois quando essas confusões... Decidiu então... então tive que optar por um segundo país que é Portugal, onde eu estive. E em Portugal, o que é que... Eu fui gestor, mas inicialmente o falecido embaixador Fonseca Veloso conseguiu, portanto, que eu fizesse um estágio nos Hospitais Civis de Lisboa. Portanto, fiz estágio no Hospital São José, que tal a fama de que sou Silva em Portugal, andava a passar receitas e não era médico, dizia que era médico. São aquelas histórias para denigrir, não é? Porque se Portugal tinha essas colónias todas, a relação jurídica, se eu tivesse feito algum crime em Portugal, naturalmente que a carta rogatória chegava aqui e portanto, o poder central e o jurídico tomaria as posições devidas. Portanto, tudo foi uma campanha política, eu compreendi perfeitamente mas naquela altura já se podia pensar em alguma campanha política quando não, trabalhamos nos eu hospitais? disse-lhe que depois de estar em São Tomé, após a mudança para multipartidarismo, andou algumas vozes por aí dizendo que o Silva em Portugal praticava, portanto, o curso de medicina ilegal, passava receitas médicas. Foi nesta base que eu estou a explicar que quando o falecido Fonseca Veloso era embaixador, conseguiu 18 meses de estágio que eu fiz nos Hospitais Civis de Lisboa, portanto, doutoria em alergologia e também os queimados, portanto, no Serviço São José. Portanto, e nestas duas áreas, atualmente não exerce nenhuma delas, portanto, como gestor, como enfermeiro... Não, eu depois, quando cheguei a São Tomé, para além da enfermagem, fiz também na Academia Comercial Técnica em Lisboa uma formação de gestão e contabilidade e juntei útil ao agradável, porque também na enfermagem há a área da administração. Quando cá cheguei, portanto, fui para trabalhar para a saúde. Creio que no Ministério da Saúde estava o ministro Fernando Silveira, em que eu era coordenador-geral das áreas de saúde de São Tomé e Príncipe, portanto, como administrador. Quando regressou? Quando regressei, consegui ser enquadrado neste Ministério, onde trabalhei até agora a reforma. Portanto, disse que trabalhou, portanto, o senhor trabalhou em Portugal como gestor. Como enfermeiro. Fiz o estágio, depois do estágio, gestor, vim para São Tomé. E Angola como bancário. Como bancário. Nestas duas funções, qual delas é que se sentiu mais bem sucedido? Mais bem sentido, posso dizer que na gestão, só que, como sabe, a gestão tem a parte negativa, que as fábricas chegam a ir à falência e as coisas não correm bem quando há fornecedores e clientes que não compram com as suas partes, então há um bloqueio, há um engarrafamento e então isso veio... Chegou a trabalhar em alguma fábrica? Não, eu tinha que fornecer mercadorias aos meus clientes e tinha que transacionar entre a indústria que produz, portanto, os produtos que eu exportava, nomeadamente... Mas esteve em alguma fábrica? Não, eu tinha que trabalhar com as fábricas para exportar os produtos. Se eu quero exportar chouriço, tenho que ir para uma indústria de salsichas ou qualquer coisa que vá, para exportar, portanto, tudo derivados, portanto, da carne, né? Portanto, eu exportava para Angola, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Em São Tomé e Príncipe tive o azar. Mas exportava a qualidade de quê? Para exportar, naturalmente, tinha que ter produtos para exportar. Produtos diversos, de alimentação e outros. E por essa razão que lhe pergunto, e para ter estes produtos, era um exportador. Trabalhava em alguma fábrica, tinha alguma... Não, eu tinha um escritório, um gabinete de exportação, importação e exportação dos produtos. E tinha esses mercados como Cabo Verde, Angola e São Tomé e Príncipe. Exportei para vários países, incluindo São Tomé e Príncipe, só que em São Tomé e Príncipe é o eterno problema. Chegou aqui e ficou bloqueado, não se pagou até agora. Para mim, os tribunais em São Tomé são um cancro maligno que não se consegue resolver. Eu sei que teve uma passagem por Cabo Verde.
Não, eu estive em Cabo Verde, como já disse, a fazer o levantamento comercial. A fazer esse levantamento comercial. E em que momento é que decidiu entrar para a vida política? Vida política, quando sai daqui com aquela pressão do vulvo, é óbvio que sabia que o sistema que havia na altura era um sistema de partido único. Vi que havia, portanto, algumas questões que não eram admissíveis e eu tive que juntar aos outros e fazermos uma frente comum de luta que depois veio dar na criação da Frente de Resistência, que até o seu cunhado faleceu, que é o Tindom, foi esposa da Inês, sua irmã, e mais tarde, como as coisas são uma frente, deriva de várias tendências, eu sou de centro-esquerdo, com origem meu é do escravo, nunca iria ser do centro-direito, eu sou mais ou menos do Bloco Social-Democrata Socialista. Portanto, nessa vertente, pensei que era bom repensar São Tomé e Príncipe num outro aspecto. Isso quer dizer que naquela frente já havia divergências? Não havia divergência, é como um movimento. Aglutina-se várias pessoas de várias tendências para um determinado objetivo, não é? E nesse objetivo, enquanto não se chegar ao objetivo que era a assunção do fator da união, que era o regime multipartidário, nós fomos trabalhando até que cada um escolheu o seu caminho. Como sabe, o grupo que à frente que foi assumido por Carlos Graça, do Gabão, e que depois o ex-presidente, na altura do Partido Único, foi buscar o Carlos Graça a Gabão. Nós criamos a ODISP em Portugal e também houve outro grupo, Beto Neto, Mário Bandeira e Luís Ramos Dias, portanto, fundaram a ADN-CTP, que é hoje o ADI, portanto, esse cruzamento é que veio dar a sigla CODO. Quando nós chegamos aqui só havia o PCD, Grupo de Reflexão, mas o CODO, não havia outros partidos. Havia frente, naturalmente, tinham saído da prisão e não sei quantos, e são essas três forças. Portanto, e uma vez criado o SURJ, portanto, eu sei que foi um dos fundadores do partido, CODA também. Foi um dos fundadores e que o Partido CODA, que na efervescência política do nosso país, na altura, teve alguma expressão, tendo mesmo chegado a ter um assento no Parlamento, se a memória não me falha, teve uma representação no governo, enfim, hoje sente-se que o CODA parece mergulhado em águas turvas. Não, não é isso. O povo santomense sabe que o CODA é um partido que fala a verdade. E fomos um partido que, ao longo desses anos, fazíamos um confronto político pela verdade. A última foi o combate do Pousada Beng Doce. E que a única saída que nossos adversários tiveram é virar os pescadores contra uma ação que era real, que era verdade, contra os pescadores. Porquê? Porque o que se passa em São Tomé e Príncipe, o culpado não é A nem o B. O culpado é que temos um povo que os partidos políticos do ASE não teve o cuidado de fazer aquela pedagogia política para que soubesse o que é isto da democracia. E nós fizemos isso sem recursos, sem meios. E, naturalmente, quando começou a história do banho, quem não tinha uma retaguarda para o financiar, portanto, ficava à deriva. Mas como a democracia tem o seu custo, eu julgo que ser dever do Estado, porque o regime sustenta nos partidos políticos multipartidarismo, deveria haver, com ou sem assento parlamentar, uma rubrica orçamental para apoiar esses partidos, de forma que eles também contribuam, porque as igrejas conseguem com os seus fiéis, e nós temos nos partidos pessoas que são venteiros, que ganham mal, que são pescadores, são palestras, que mal ganham para sobreviver, para sustentar a sua família. Enquanto aquela parte espiritual que as pessoas acreditam que, de facto, para além da vida, há outra vida, que é a vida espiritual, fazem cotização quando vêm os políticos como bandidos, comedores de dinheiro, e até algumas pessoas dizem mesmo que tudo que acontece em São Tomé e Príncipe é por causa dos políticos, quando não é bem assim. Temos um povo, sim senhor, maravilhoso, que aceita tudo, mas dentro da nossa população há o chamado, há alguns interesses invisíveis, muitas vezes interesses que são altamente perniciosos,
Porque se nós não encontrarmos em São Tomé e Príncipe, à volta de uma mesa, uma inclusão para discutirmos o que é que fazemos com o mar, com a agricultura, com, portanto, o espaço aéreo, Mas, com a água... Quando falou da questão do Beng Dosh, que chamou a si, portanto, o Partido CODE na altura chamou a si os pescadores para reivindicar o Beng Dosh, falou que teriam feito com que os pescadores voltassem contra o Partido CODE. Sim. Não foi. Alguém utilizou aquilo que nós chamávamos no passado, alguns velhos comitês das praias, para desorganizar, portanto, esse grupo. Mas, no entanto... Mas qual era a intenção do Partido CODE, na altura, assumir essa questão, esta polémica da casa de Beng Dosh? Na política há três vertentes: sociopolítica, socioeconómica e sociocultural. E os pescadores, para mim, são eles, digamos, a base de uma sociedade que não reconheceu ter sindicato, e mesmo os governos portugueses, quando tive cá, criou a Casa dos Pescadores. Quando eles perdessem no mar, tivessem alguma dificuldade, era para eles dar apoio para a concessão de algum meio material para de pesca, quando a família está doente, etc. Portanto, não tendo havido a parte do governo colonial, nem do governo após a independência, uma organização responsável pela essa área, pelo contrário, a Casa dos Pescadores, em que ao longo dos anos se descontou para essa Casa dos Pescadores, que tinha a sua conta no Banco Nacional de Lamarino, que depois, após a Beng Dosh, que foi feito com dinheiro dos pescadores, delimitado e registrado no cartório notarial pelo governo colonial, perguntamos, então a independência veio para comer ou tomar conta daquilo que são dos santomenses ou veio para combater o colonialismo português? Mas não acha que o CODE, enquanto um partido político na altura, teria desempenhado um melhor papel se ajudasse os pescadores na altura a criar uma associação dos pescadores para que de facto eles pudessem desencadear uma luta para reivindicar este direito, ao invés do Partido CODE na altura chamar a si esta luta? O que é um partido político? Um partido político é uma associação dos nacionais que exprimem vontade de todo o país. Portanto, do São Tomé e Príncipe, nós todos, não importa a que classe pertencemos, temos o dever para com o nosso povo. E o nosso povo envolve também os pescadores. Não envolve só os intelectuais ou a chamada classe média. Envolve todos nós. E então sabíamos que aquela classe era uma classe desprotegida, que ganha no mar, gasta na terra e fica à espera aí que venha um filho ou um neto. Agora, aquela intervenção nossa foi para conduzir um ato de alienação de um património que nós considerávamos politicamente incorreta, porque ela foi feita como foi feita, tanto mais que depois, mais tarde, o governo teve que rever essa posição e ter indemnizar parte deste dinheiro aos pescadores. Mas, de qualquer das formas, o CODE, ao desencadear uma luta daquela, era uma luta política. Lógico, mas o que é político também é social, o que é social também é económico. E envolver os pescadores para uma luta que muitas das vezes eles próprios não ignoravam, de facto, o verdadeiro sentido, o porquê desta Como luta. é que eles ignoraram se acabaram por receber indemnizações? Pelo menos uma parte. E foi fruto do trabalho do CODE. Nós despetámos um trabalho, nós iniciámos um trabalho que depois acabaram por concluir que, de facto, havia que reconhecer que se vendeu um bem que não era do Estado, que era dos pescadores, tanto mais que foram amortizados 50% do valor do total da venda. E, neste momento, não considera, portanto, que o Partido CODE esteja, digamos, no mundo das amarguras? Não. O CODE decidiu calar-se depois das presidenciais, como sabe. Nós calamos, porque também calado se faz a política. Como é que se faz política calado? Porque ninguém sabe qual é a sua posição. E um cão que ladra está sempre a levar pedradas. E aqueles que não ladram, quando atacam, levam um pedaço da carne. Nós ainda estamos naquela de que precisamos ver... Isso é o mesmo que fazer uma política sorrateira? Sim, porque nós temos falado com as pessoas, nós temos falado com diversos órgãos de soberania e acho que cabe aos que detêm a soberania do Estado conduzir o país para o melhor rumo possível. Não é? Quando diz que o partido, enfim, decidiu calar-se,
Sentisse excluído do Partido CODE? Não, eu não sou excluído de partido nenhum. Eu tenho a minha posição e eu acho que a minha direção não, também... Digo assim, o próprio Partido CODE sentir-se excluído na sociedade? Não, o CODE nunca se sentirá excluído. Sabe porquê? Porque, repara, o povo tem uma rótula que diz que o CODE fala a verdade. Isso quer dizer que conseguimos, através do marketing, colocar na mente dos santomenses que o CODE, quando fala a verdade. Houve uma altura que o próprio povo deixou de acreditar no... Não. O povo nunca acreditou. Isto está na mente humana dos santomenses. Portanto, na cabeça dos santomenses. O que acontece é o seguinte. Quando muitas vezes nós, em São Tomé, preparamos aqueles cães que vão caça da lagaia, da raposa, chamamos Chini, e que nessa luta de raposa andar para aí a comer galinhas e não sei quantos, e nós atacarmos e concluirmos que as pessoas, em vez de receber nossa mensagem, mesmo quando tivemos na coligação Equedade, e que tivemos um ministro e um secretário de Estado do Ambiente, que nós tivemos também no governo, como Carlos Graça, com o secretário de Estado que foi da Agricultura e também o ministro da Agricultura. Nós começamos a compreender que em São Tomé e Príncipe há um grupo de interesses instalados com o qual tem que ser cuidado na política. E isto levou-nos a cautelar algumas questões. E a última intervenção política foi agora nas eleições presidenciais, de que apoiamos um candidato, o senhor deve estar recordado. Nós concluímos que é melhor anotar as coisas, tomar as notas e na altura que é de vir a intervir, porque não vale a pena bater no molhado, porque as coisas estão muito complicadas, temos que repensar São Tomé e Príncipe. Mas acha que o CODE, durante o tempo em que de facto tinha alguma expressão o partido CODE, os seus dirigentes preocuparam-se com a verdadeira identidade do partido? A identidade do partido está definida, porque o CODE, quando esteve no governo para o MLSTP, não se transformou no MLSTP. O CODE, quando esteve, portanto, na coligação Equedade, fomos para o governo com o MLSTP também, e nem o CODE, nem os partidos da Equedade se converteram no MLSTP. Quer dizer, nós temos a nossa análise prévia, e muito depois até agora das eleições presidenciais, conversamos com quem é de direito o que é que pensamos sobre o país e acaba as pessoas que têm o poder fazer aquilo que nós julgamos. Não acha que as ações, muitas das ações, ou algumas delas levadas a cabo pelos dirigentes do CODE em determinados momentos políticos, teria levado com que de facto o povo, que fala sempre em povo, pudesse de facto vir a desacreditar no partido, um partido que muitas das vezes era como se fosse uma abelha que pousasse de flor em flor. Portanto, não era um partido que muitas das vezes... Não? Eu vou lhe dizer, em 2009, um dirigente angolano deu mão ao CODE, ok? Fizemos um congresso em que participaram todos os partidos desse país, estiveram representados, incluindo o chefe de Estado, e que eu fui reeleito. Fui reeleito porque há um projeto. O que nos falta é que ninguém em São Tomé e Príncipe, sejam os partidos chamados grandes, sejam os extra-parlamentares chamados pequenos. Se eu tenho uma bicicleta, se não tiver energia, não consegue pedalar. Tem uma motorizada, se não tiver gasolina, ela não funciona. Um carro, muito mais. Então, nós concluímos que se na política externa do Partido CODE não arranjarmos um financiador a nível interno, é inteiramente impossível. Do diversos protocolos que nós tentamos a nível da nossa região, com alguns parceiros, etc., torna-se, ver o próprio país tem que andar de mãos estendidas a pedir apoios. Agora, quiçá, os partidos... Agora, cabia o sistema democrático do país encontrar uma rubrica orçamental para sustentar a democracia, porque a democracia também tem custos. E um país que tem o sistema democrático, mas os partidos não têm onde buscar os recursos... O CODE não teve apoios financeiros? Nunca tivemos. Nós, a nível do país, só quando tivemos uma deputada é que havia uma despesa de 40 mil dobras que se dava ao partido naquela altura. Enquanto nós precisamos de ter uma máquina a funcionar, de informação e propaganda... Sabia-se que o CODE muitas vezes conseguia algum fundo quando se predispusesse a apoiar este ou aquele candidato? Não, isso não é verdade. Isso não é como as pessoas pensam. O que acontece é o seguinte. Nós
temos nossa matriz, não se negocia. Nós, quando vimos que há um determinado candidato que colhe a sensibilidade do partido, o apoiamos. Agora, claro que nesse trabalho da campanha eleitoral há que haver recursos para se trabalhar, senão não se faz a campanha. Mas isso não significa um financiamento ao partido. Isso significa para aquele período em que o partido definiu apoiar este ou aquele candidato, em que ele põe algum apoio material, financeiro e também transporte, etc., equipamentos para efeitos da campanha. Acabou a campanha, as coisas ficaram clarificadas. Nós, agora, em 2010, quando houve as eleições, nós apoiamos um candidato do partido MLSTP e depois declarou-se apoio ao candidato que é atual Presidente da República. Nós, Partido CODA? Nós, Partido CODA, portanto, fomos pela positiva apoiar o Presidente atual do país, mas mantivemos até agora, dissemos ao atual Presidente o que é que nós pensamos e o país está como está. E pergunto, o Partido CODA passou, de facto, a designar-se de Partido CODA, um movimento de surgimento nacional. Porquê esta decisão? Porque esse país continua num marasmo complicado. E o CODA queria... E há um engarrafamento. Precisamos fazer ressurgir São Tomé e Príncipe. E esse engarrafamento, acho que as autoestradas de interesses inconfessáveis e invisíveis, como se sabe, bem pouco tempo nós éramos como é que um partido como o CODA, com falta de meios, com problemas sérios, de facto pode partir para esta posição, de facto, de tentar inverter o rumo das coisas? Eu quero dizer de uma, é um erro quando um general pensa que não pode ser baleado por um soldado. Ele tem treino militar, ele pode disparar, basta ter arma, ok? O CODA é um partido legalizado, nunca ninguém entendeu, ouviu na comunicação social, que o CODA foi extinto. Portanto, nós estamos devidamente legalizados neste país. E o tribunal, em momento nenhum, disse que o CODA está extinto, portanto, nós existimos. E assim, porque pensávamos que esse projeto era útil, começarmos a conversar com as pessoas, orientar melhor as pessoas para um debate mais responsável, fazendo ressurgir o país nessa via. E até hoje pensamos assim. Pensamos que o chefe do Estado deve chamar às igrejas, todas as igrejas, os quadros nacionais, toda a sociedade civil, para reconversarmos, de facto, num aspecto inclusivo, não exclusivo, inclusivo, o que fazer desse país. Esse país somos pequenos, mas temos muitos problemas. Há muito ódio, há muito rancor. Tem consciência do regime de governação que se tem no país? Eu acho que a governação do país não tem sido a melhor. Porquê? Eu pergunto-lhe, conhece o tipo de regime de governação que o país tem? Não, o país tem, o regime democrático que o país tem, mas a democracia... É o regime semipresidencialista. Não, a democracia e no regime presidencialista foi golpeado quando se transferiu a Constituição da República para a Constituição de Frederico Menezes, portanto, o presidente cessante. Portanto, essa Constituição, em que eu estive no Palácio como conselheiro e porta-voz do Presidente da República, foi feita apenas para este senhor, que depois viu-se revogado no segundo mandato, usou aquela Constituição, que já está fora do prazo legal, e todos os outros estão no informal jurídico constitucional. Se eu lhe perguntasse que regime de governação defende para São Tomé e Príncipe? Eu defendo um presidencialismo para um microestado como o nosso, mas que se coloque, de facto, alguns aspectos de impeachment para que não haja mais riscos do passado. Quererá-me dizer que no partido CODA não foram registadas divergências entre os próprios membros do partido e que pudessem, digamos, contribuir para que, de facto, neste momento,
alguma letargia que se vive no Não, capítulo todo? eu vou lhe dizer, em toda a sociedade, mesmo entre o casal, em casa, mulher e marido, esposa e filho, há sempre conflitos. Isso é normal, isso é normal. Os grandes partidos também têm. Não vamos por essa via. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte. Há, em São Tomé, os princípios que são dogmáticos que temos que defender. Eu não posso acreditar que Cabo Verde exporta a banana e nós não exportamos. O que é que está a acontecer? Que Cabo Verde exporta água para São Tomé e nós não temos dique, nós não temos albufeira, nós não conseguimos fazer nada. Quase 40 anos da independência. O que é que está a passar connosco? Tem que vir alguém dizer-nos que o mar faz sal. O que é que está a acontecer connosco? Mar é só peixe? Há muita coisa. Agora, nós precisamos sentar com os economistas, os gestores e outros e falarmos qual é a via do desenvolvimento económico para gerar receita para que o salário dos professores, dos enfermeiros, dos jornalistas, dos médicos, de toda a gente, venha um pouco de cima, porque nós não conseguimos suportar por mais tempo. Agora já teve a oportunidade de trazer à ribalta de facto, essas preocupações e estas ideias? Porque é do ressurgimento nacional. É precisamente por nós querermos com todos conversarmos. Só que em São Tomé há aquela coisa, o Artur Impinho, a expisiotear as pessoas, essa história de dizer, epá, eu não vou por essa via porque daí não vou conseguir nada. Então, nós, muitas vezes em São Tomé, o oportunismo muitas vezes leva-nos a dizer que isto e aquilo não dá, porque nós não pensamos no seguinte. Ai de algum comandante que pensa de ganhar a guerra sem soldado. E aí é que nós temos o peixinho que vive no mar com o tubarão, mas vem para a água doce. Na água doce, quando se apanha o peixinho e se prepara, também o presente come. Não é só o Zé Povinho. E quando se diz que a formiga mata o elefante, porque ela vai em grande pressão fixar, portanto, no orifício, portanto, de respiração do elefante, ela consegue bloqueá-lo. Portanto, a população, hoje, que é povo, só que é povo pequeno, nós chamamos o povo pequeno, esta população está ávida de alguém que encontre uma saída para o país. E nós não estamos aqui para ir buscar o passado. Queremos que o presente reflita, de facto, o passado, diagnostica o presente e programa o futuro. Eu quero dizer, por exemplo, a confusão constitucional que nós temos neste momento. Código não pode falar sobre essa matéria, porque o Tribunal Constitucional, a Corte Suprema do Estado, está bloqueado. Mas qual é o problema constitucional que... É normal, Suprema Corte do Estado, que é o Tribunal Constitucional que nós temos, que é a Justiça, estar a viver com uma Constituição fora do prazo. O Presidente jurou uma Constituição fora do prazo, o Governo jurou uma Constituição, os deputados, e depois os deputados têm um problema. Os deputados sabem que há leis que deveriam ser revistos, não se preocupam, por exemplo, estão a mandar pessoas para casa ainda com lei 190, com reformas de 500 mil dobras. Mas os que têm arma, que são os militares e a polícia, não sei o quê, levam 90% de reforma para casa. Por que isto? Quer dizer, os deputados gastam 18 mil milhões, ou seja, 18 bilhões que se gasta na Assembleia. O que é que estamos a fazer? Vou lhe dizer, enquanto a Assembleia, órgão político, tiver a nomear os juízes conselheiros, entende? E os órgãos políticos a nomear os juízes e o Procurador-Geral da República, o engarrafamento que há na Justiça é extremamente grave para a democracia. É grave em Torce e Mexe já morreu. E, portanto, e o movimento do surgimento nacional... Era e é esta vertente em que nós pensamos que, de facto, há alguém que detenha, neste momento, a direção política do Estado, que conversemos tudo, que não pensemos, porque passamos pela universidade, somos ex-cátedra, sabemos todos. E que passos têm sido dados pelo movimento? Já disse, eu volto a repisar, que a quem de direito já pusemos essa preocupação. E agora acaba a pessoa em questão, portanto, diligenciar para que cheguemos a uma mesa e falemos de São Tomé e Príncipe de uma forma inclusiva para o futuro. E que essas guerras políticas só nos atrasa e o país é tão pequeno, o mundo está complicado na questão de finanças e não podemos estar a pensar sempre de andar a pedir aqui e ali, porque de facto São Tomé e Príncipe tem recursos financeiros. Quem tem mar não é pobre, quem tem chuva não pode ser pobre, não pode ser pobre. Portanto, o que é vida é problema é a mente humana. São Tomé
não está a funcionar como é Não devido. está a funcionar. Precisamos ter um novo norte. E se o Partido Cauda, de facto, um dia fosse, por exemplo, o governo, as coisas seriam outras, certamente? Seriam outras porque muita gente pensa que só os engenheiros é que podem fazer casa, mas um pedreiro com experiência dá lá a planta que ele faz a casa. Portanto, e o Cauda estaria em condições de... Nós estaremos sempre, nunca vamos deitar fora os quadros nacionais. Nós reconhecemos que há áreas que são altamente técnicas, como matéria ligada à saúde, à economia, não sei quantos, mas nós queremos que essa economia se converta em receita, transforme-se em finanças. Eu quero o mar a dar dinheiro, eu quero a agricultura a dar dinheiro, eu quero o cacau, eu quero o milho, eu quero tudo, mas para fazer dinheiro. Eu quero o coco a ser transformado para dar ração aos gados, a criar gados bovinos, não sei quanto. Nós criamos a galinha com coco, aí, com o nosso coco e caroço, etc. O que é que aconteceu? Que estamos bloqueados. Há vozes que dizem que São Tomé e Príncipe é um país muito pequeno para tantos partidos, sobretudo os pequenos partidos, que muitas vezes, para as eleições, quase que não conseguem nunca eleger um representante para o Parlamento, pequenos partidos que nunca conseguem concorrer sozinhos nas eleições e que, de facto, esses pequenos partidos já deviam ser... Eu vou dizer a verdade é esta. Numa sociedade que não tem democrata, só há corruptos, só há os invisíveis correntes que fazem assaltos, que criam problemas, o país não desenvolve. Porquê? Porque os partidos sustentam o sistema e nós podemos dizer, então quantas igrejas estão aqui em São Tomé e Príncipe? Nós, quando nascemos, encontramos o católico, adventista e evangelista. Hoje, como o país é laico, há uma série de igrejas por aí, até de Jambi. Né? Nós temos aí o Gerô e outros tantos. Agora, eu não sou contra as igrejas. Agora, o que eu quero é que a democracia seja sustentada pelo próprio Estado enquanto sistema. A democracia não é dos partidos que têm bem ou que não têm bem. A democracia é de toda uma sociedade. Agora, é necessário que essa sociedade seja esclarecida, organizada e que saiba que quando se vai votar, não se vota pelo aspecto do banho. Vota-se pelo melhor projeto ou a melhor mensagem que convencer e daí é que se elege os deputados honestos. Eu, enquanto tiver o meu sistema de arranjar dinheiro sujo, seja lá de como for, para estar a dar banho, o povo vai sempre colher o malé de espada, e o cemitério vai apertando. O Cauda nunca recebeu banho para as eleições? Eu, se um dia recebesse, teria dito publicamente, porque normalmente o Cauda abre o jogo, nós não temos nada na manga, não temos nada. Eu digo honestamente, eu tinha uma apreciação muito complicada de algumas pessoas aqui em São Tomé e Príncipe. Isso fruto do Volvo. Mas eu vim concluir que mesmo dentro dessas pessoas e no Partido da Independência há guerrilhas internas, há muita confusão. E o país pagou caro por causa disso. Nós vimos agora, depois da democracia, passado 20 anos, regressa o antigo presidente. Sabe porquê? É tal e qual como quando uma mulher deixa do seu marido e ela arranja outro. E ela só volta para o antigo marido, porque o marido que ela arranjou não deu conta do recado. É este o regresso do atual presidente, ok? Bom, e nós concluímos que quem ganha governa, mas que os 4 órgãos centrais do Estado, o Presidente da República, a Assembleia, o Governo e os tribunais, têm que, obrigatoriamente, conversar em matéria do Estado. Não há independências absolutas. São complementares. Eles, enquanto devem dialogar. Portanto, o poder local e regional são poderes que se complementam na articulação junto das populações como um poder, portanto, que deriva do ato da população local. Portanto, agora, o que é necessário é que temos que saber o que fazemos com as nossas águas, com a nossa agricultura, com as telecomunicações, com o homem como fator. Porque quando nós temos um caso, que posso agora dar um exemplo, imaginemos que Bill Gates criou o computador. O outro engenheiro criou vírus. Epá, o sistema foi ao ar e o gajo grita, o banco, o sistema e tal, o gajo antivírus. Quer dizer, temos que pensar.
Não podemos ficar aqui bloqueados quando há um engarrafamento aqui na administração central do Estado e temos a descentralização, vazio, muitos autarcas não têm grandes conhecimentos técnicos, quando esses quadros devia ser mandar para a descentralização, para melhor servir as autarquias junto das populações. E nós temos um país com recursos, incluindo petróleo, etc., que está-se a tentar ver quando é que isso começa a gerar petróleo. Portanto, mas sem petróleo, alguém tem que vir-me dizer que 2.000 hectares de banana para exportação geraria milhões de euros para cofres do Estado. Alguém tem que vir-me dizer que os palmares iriam gerar óleo que podíamos refinar para exportação, em vez de estarmos aqui no PAMI a receber ofertas que vêm do exterior. Quer dizer, o PAMI é apenas para a escola. Mas qualquer das vezes são os nossos filhos que vão alimentar desses óleos, desses produtos. Mas eu pergunto, quando a Indonésia manda o seu óleo refinado para São Tomé e Príncipe, e se refinasse os óleos que saem da Ribeira Peixe, de Molve, nós abastecemos o nosso mercado. Temos agora 1.000, 2.000 hectares que estão a ser preparados. E depois, sabonete de palmolive. Para que acabou a fábrica de sabão do Roque, de Buruburu, e também nós temos lá de Santo Amaro e fábrica de sabão de Francisco Cabral. Quer dizer, deixamos perder muitos valores, incluindo aquela frustração que temos hoje no mercado, as pessoas andam na rua, fazem aquilo que fazem. Porquê? Deixamos de pensar como São Tomense e estamos a querer emitir portanto, para os nossos jovens, os nossos filhos, aquilo que não é nosso. Então temos hoje a frustração generalizada do Estado e do país. A última crise que o país conheceu e que desembocou no surgimento do atual governo, chefiado pelo Dr. Gabriel Costa, como é que ela foi acompanhada pelo seu partido? Não, nós ficamos apreensivos porque, de facto, o Presidente da República usou todas as prerrogativas que foi devido, que lhe é devido, mas, finalmente, acho que o partido ADI, que ganhou as eleições, pese embora ter cometido alguns erros, eu acho que não se devia ter esgotado o diálogo. Porque, imagino... Havia condições para esse diálogo? Imagino, a possibilidade que foi dada ao ADI de apresentar outros nomes para a governação devia ter sido feito. Mas também o chefe de Estado, portanto, sabia, porque no seu programa dizia que com ele não haverá queda do governo. Portanto, havia nesse facto necessidade de, como órgão que zela pelo regular funcionamento das instituições, chamar o Primeiro-Ministro ou chamar a Assembleia, que na altura estava em conflito, e com eles encontrar, portanto, uma forma... Chamar qual Primeiro-Ministro? O antigo Primeiro-Ministro e também o Presidente... Ele não foi chamado? Não, o Presidente da República tem essa prerrogativa, mas ele não foi chamado como chefe de Estado, articular diálogo com os outros órgãos de soberania. Portanto, eu não sei se o Presidente da República fez esse expediente, mas eu só sei é que depois da crise, que veio da Assembleia, essa que veio da Assembleia, porque o próprio Presidente da Assembleia, que é o Vice-Presidente do Partido do Governo, que é o ADI, deveria ter posto o problema ao Presidente, que era o Primeiro-Ministro do Partido, para encontrar saídas políticas internas dentro do próprio partido do ADI. E não foi feito. E eu penso que isso não foi feito. Agora, como em nome do Estado, e porque é um Presidente que chamamos de pai grande, né? Tem muitas escolas e poderia encontrar um outro, porque, eu digo, as fórmulas são diversas. O outro expediente, não sou eu, Neves e Silva, que vou dizer ao Presidente da República que devia ter feito, porque ainda havia hipótese para se encontrar uma saída. Porque qual era a hipótese que havia? Imaginemos que o Presidente da República tem conhecimento que os tribunais são um cancro maligno que vai bloquear para sempre São Tomé e Príncipe. Mas isso nem é um problema disso. Agora, imaginemos que ele tem essa consciência. Qual é a saída que ele terá? É tal e qual para a Assembleia e tal e qual para o Governo. Portanto, porque é ele o responsável. Mas não é o caso dos tribunais. O problema não está nos tribunais. Eu não estou a falar dos tribunais, estou a dizer, dei um exemplo. Portanto, pode
Sou Patrício, eu ando aqui viajando, fazendo coisas, não sei o quê, não sei o quê. Eu, Presidente da República, tenho a política externa, sou garante da Constituição, isso não está bem. Como é que é? Porque o avô, quando aparece, não é para dar chicote, muitas vezes é para dar conselho, não é isso? Portanto, como este país é um país em que todos estamos ligados por laços familiares e conhecemos bem, e muitas vezes o Primeiro-Ministro pode não ter tido a capacidade de saber que ele estava a exagerar, muitas vezes, porque nós pecamos, temos defeitos, e por defeito estava-se a pecar, e faltava alguém para o chamar à responsabilidade. Não sei se o fizeram, porque eu não estou no governo, não tem nada a ver com atos do ADI, portanto, mas a verdade é que a demissão do Evaristo Carvalho da Assembleia colocou, de facto, a dificuldade não só ao partido do ADI, como também ao país, e deu-se o que deu. Portanto, eu acho que o ONU deve estar do lado do... Olha, o chefe de Estado tem amplos poderes de intervenção que o senhor nem deve imaginar. Eu nem vou citá-lo aqui. O chefe de Estado, mesmo com essa Constituição fora do prazo, porque neste caso estamos todos no informal. O Presidente da República tem uma Constituição que não está válida, mas está a utilizá-la porque é o que temos. É a lei, enquanto a outra não entra em vigor, vamos dar o que temos. Bom, portanto, é matéria de interesse global. Não há órgãos de costas viradas. Interesse geral, os órgãos devem complementar-se. E aí daquele que pensar... Acha que o país tinha que ficar parado ao saber que, portanto, que, neste caso, o partido ADI, na altura, se tinha recusado em apresentar um outro candidato para chefiar o governo, desde que não fosse o próprio seu secretário, o seu presidente do partido? O Estado tinha que ficar refém em relação a esta situação? Não, eu não sou mandatário do ADI, nem estou a falar apenas na apreciação que CODA e eu também, como presidente e cidadão nacional, fiz daquilo que invocou, dessa crise que houve do país em relação ao governo de Patrício Trovoada e também com os partidos assento parlamentar. Eu, quando fiz a pergunta, foi apenas como é que o seu partido, de facto... Sim, assento parlamentar. Nós vimos isso que, de facto, o chefe de Estado fez o que pôde, mas havia ainda... Havia a possibilidade ainda de se esgotar mais. Porquê? Porque eu quero lhe dizer o seguinte, muitas vezes nós pensamos que portanto, as coisas chegaram ao limite tão extravasado e vamos partir as louças todas, não é bem assim. Eu quero lembrar-lhe que pela primeira vez um presidente acordou um cadáver. Fradique dissolveu a Assembleia e voltou a repor. Eu quero saber qual é o homem, qual é o pecador neste mundo que mata alguém e volta a repor. Ele repôs, porque a vontade política dele foi encontrar entendimento com a doutora Maria das Neves, que era a primeira-ministra, para que o país encontrasse uma paz, na previsão dele. Mas o partido também encontrou uma paz. Na previsão dele, na previsão dele, ele, o Presidente da República, né? Portanto, há sempre uma saída quando os homens querem ter a boa vontade. Neves e Silva, considera-se um político realizado, se tivermos em conta as aspirações que, enfim, sempre que nortearam a sua entrada na vida política? Eu só deixarei de fazer política quando partir para outro mundo, que é o mundo dos cadáveres. Porque eu não concordo, eu não aceito, não aceitarei nunca que essas pequenas ilhas de São Tomé e Príncipe esteja entregue a meia dúzia, né, desses indivíduos que nós conhecemos, que eu não vou citar o nome de ninguém, que querem a todo custo transformar isso numa quinta, horas como tu, horas como eu, quer dizer, isso é nosso, quer no fundo do nosso clube, quer no fundo da nossa camisola, epá, custo que custar temos que arrebentar com tudo, não é bem assim. Não é bem assim, nós somos uma família, precisamos de reconhecer que ninguém é perfeito, e no diálogo e concertação podemos chegar ao alcance do desenvolvimento, porque sabemos que só com o trabalho, e o homem só se realiza com o trabalho, e o saber, ninguém sabe tudo. Temos que conversar, temos que dialogar,
um diálogo inclusivo para buscar a saída para São E se Tomé e Neves Príncipe. Silva fosse, por acaso, chamado para fazer parte deste alegado grupo que faz referência? Eu estou sempre, já disse que passei a quem de direito. Os partidos esta parlamentar tiveram um encontro e que puseram na mão de quem chefia esse país as suas ideias. E cabe ao Presidente fazer o que deve. Ele sabe. Não é por acaso chamaram de pai grande. E, portanto, ele é que tem que... O comandante do navio é o último a sair. Ele é que tem que comandar o barco. Portanto, o Partido CODO, quando entrou de facto para esta vida política santomense, pensou em vir a ser governo um dia? Olha, eu acho que toda a equipa que entra no campo entra para ganhar. Mas quem está na terceira divisão, segunda divisão, primeira divisão, está a jogar a bola. O que é necessário é saber que nós violamos os princípios que definem a regra do jogo. E porque nós violamos da independência até essa parte, o nosso povo está pagando caro, porque de facto Cabo Verde não pode estar melhor que Santo Tomé e Príncipe. Isso é um insulto. Eu, quando vejo água com rótula de Cabo Verde, fico quase doente. De tantas águas que correm, já imaginou milhões de hectolitros, de metros cúbicos de água, que saem do Rio Grande, de outros ribeiros e riachos que temos por aqui, que desaguam no mar, que nós não aproveitamos nem para rega, nem para nada, nem diques de contenção de água de chuva para rega da agricultura, que nós não pensamos em nada, só passamos na intriga, em confusões uns contra os outros e perguntamos, o país está pagando caro. E o mundo está a tremer por causa disso. Egoísmo dos homens. Porque a política tem a componente social, e a componente social tem a componente económica, para gerar receita, que é finanças, e depois investir no homem para educação, cultura e desenvolver a economia sustentada, passamos a vir a brincar com aquilo que é sério e estamos a pagar por isso. É um otimista quanto ao futuro de Santo Tomé e Príncipe? Sim, eu sei que o homem pode ser ultrapassado pelo tempo, mas há uma coisa que fica. O seu DNA é de sobreviver. Ele vai procurar todas as formas de sobreviver. Santo Tomé e Príncipe vai sobreviver. Porque haverá, de facto, gerações, quadros estão a chegar ao país, gente mais nova, etc., que vai romper com o passado e vão encontrar uma autoestrada. Ainda sente-se que, de facto, que não há um rompimento, não sente que há um rompimento, digamos, deste... Há oportunismo, e enquanto há um oportunismo, alguém disse no passado que o saco vazio não fica de pé. Agora, esses sacos frangalharam. Depois, mais tarde, também dizia que estamos sentados num barril de pólvora. De facto, estamos. Agora, eu pergunto, se um dia esse barril detonar, o que será? Então, nós temos que tomar aquilo que chamamos a previdência. E a previdência é ter o povo que temos, que é pacífico, e saber que o nosso povo, se explicarmos bem, saímos bem, e fica-nos bem, vamos para essa via que é do diálogo, não há outra. Não dá para excluir ninguém. Temos de ser inclusivo. Não formos inclusivos, acabaremos tudo por perder. Quer o presente, quer o futuro. Neste momento, qual é a sua ocupação? Porque julgo saber estar afeto à Câmara Distrital de Mesós. Não, eu durante cerca de 20 anos trabalhei, como já disse, na saúde e era responsável pela área do património. E neste momento dou assessoria quando mandaram para a reforma, enquanto não faz a contagem do tempo para definir o que é à luz da Lei 190, com quanto é que eu vou ter que comprar aqui voador e fruta-pão, eu vou tentar assessorar, portanto, a Câmara de Mesós na área de infraestrutura. É uma Câmara que tem as dificuldades como todo o setor tem, mas vai fazendo algumas coisas e espero que o Presidente da Câmara de Mesós continue, porque nós temos uma coisa, é dar o direito da dúvida às pessoas. E ele tem feito algumas coisas, mesmo com a dificuldade que o país tem. Se o país vive pedindo apoio externo, para depois redistribuir, a Câmara recebe uma minharia, né? Mas mesmo assim vai fazendo algumas coisas a bem da população de Mesós. Eu pergunto, portanto, o facto de estar a assessorar, portanto, o Presidente da Câmara de Mesós, isto não significa, ou será que significa que o Partido CODO se sente
digamos, encostado ao partido ADI, uma vez que a Câmara é uma Câmara... Não. A relação entre nós e o ADI, desde o tempo do falecido Virgílio Carvalho, Manel Gomes da Silva Transcoma, deve estar recordado, conheço bem, desde o tempo do falecido Burinda e outros, nós fomos, com o PCD, os partidos que no primeiro mandato de Miguel Tovar interviemos. Só mais tarde é que aparece o ADI. E é natural que com o aparecimento do ADI, Carlos Neves e outros, o próprio atual primeiro-ministro, fui também fundador, cofundador do ADI, etc. Trabalhámos em paralelo muitas vezes no apoio a Miguel Trovoada. Lembra quando a alta bandeira do PCD se candidatou e que havia um engarrafamento, cedência de declaração de voto neutro e reclamação de eu ganhei, tu ganhaste, não sei quantos, depois o tribunal decidiu. E naquela altura concorreram o Pinho da Costa e Miguel Trovoada. Mas neste caso, essa pergunta correta que eu lhe fiz, portanto, não há qualquer ligação, não significa, portanto... Não há ligação. O Código esteve, já lhe disse, o Código esteve ligado ao governo do Carlos Graça e nunca nós transformamos em MLCP. Nós estamos em democracia e aquelas forças que nos afiguram, ou pessoas que nos afiguram, serem democratas. Sabe que eu tinha muita má impressão do atual presidente, mas depois de conversar com ele, eu vi que ele não é tanto aquilo que dizem dele. Porque eu quero dizer o seguinte, ele foi um dos precursores daquela conferência de 89. Eu tenho aqui a Constituição Inicial para o Multipartidarismo. E na altura tínhamos aqui as fábulas. Quem é que vinha aqui que entrasse se ele não tivesse a vontade política, mesmo com a perestroika, que era do Muro de Berlim, fazer a mudança política para a democracia? Ele fez a sua parte. Agora, faltava-nos era essa pedagogia política, entende? Junto das populações, para que soubessem, quando se votar, que não se votasse pelo bem, mas pela consciência das pessoas. Neves de Silva, o que é que gosta de fazer nas horas livres? Nas horas livres, jogar bisca, de vez em quando ir visitar algumas famílias mais velhas, que ficaram poucas, e, digamos, não tenho visto de beber, porque com a idade a gente tem cerca de hipertensão, diabetes, etc., tem que ter cautela. Mas de vez em quando, sei lá, um copo de vinho, de um bom vinho. Sempre que pode. É? Sempre pode. Okay. Neves Silva, resta-me de facto agradecê-lo por ter vindo a esta grande entrevista e do nosso lado desejar-lhe tudo de bom, sobretudo para que o partido CODE, o Movimento do Ressurgimento Nacional, seja de facto um movimento de ressurgimento. Muito obrigado a todos, os telespectadores, e agradeço. E pronto, senhores telespectadores, portanto, lá em casa, acompanharam esta grande entrevista. Nós chegamos ao fim, a mais esta edição. Voltaremos.